Olá pessoal, na aula de hoje de matemática nós vamos falar sobre discussão de sistemas lineares. Muito bem, discutir um sistema linear em função de um ou mais parâmetros é dizer quando ou para quais situações o sistema é sistema possível determinado, sistema possível indeterminado ou sistema impossível. E aí, pessoal, pergunta, né? Mas quem são os parâmetros? Bom, pessoal, os parâmetros vão ser as letras que vão estar no meu sistema linear, que não são as minhas incógnitas. No exemplo A, minhas incógnitas são o x e o y, ou seja, eu tenho dois parâmetros aqui, o A e o B. No exemplo B, eu tenho somente um parâmetro, que é o meu m. E no meu exemplo C, eu vou ter dois parâmetros aí, que é o meu A e o meu B, beleza? Vamos lá, pessoal. Então, algumas dicas aí, na verdade, são orientações, não são nem dicas, são orientações de como resolver aí, discutir esse sistema. Primeiramente, pessoal, a gente vai calcular o determinante da matriz A lá, que é o DA que a gente fala. Quando eu fizer o DA, eu vou ter aí condições para ver se o sistema é possível determinado se ele for diferente de zero. Quando eu colocar ele diferente de zero, eu tenho essa condição. Se eu colocar ele igual a zero, eu vou ter condições para dizer se é sistema possível indeterminado ou sistema impossível, ok? E aí, pessoal, se eu tomar o DA igual a zero, né, eu vou ter que começar a discutir quando ele é possível indeterminado ou impossível, ok? Vamos ver nos exemplos aí que fica mais fácil. Durante os exemplos eu vou dando algumas dicas para vocês, ok? Muito bem, pessoal. Tem aqui o meu exemplo, né? Então, primeiramente, eu vou calcular aí o meu DA, certo? Que é a matriz que eu formo aí pelos valores aí que está multiplicando o meu x e o meu y. E aí, pessoal, vamos calcular o determinante, né? Basta multiplicar aí pela diagonal, para a direita mantenho o sinal, para a esquerda eu faço uma inversão de sinais, certo? E aí, pessoal, eu vou ter aí que o meu DA ele é igual a 6 menos A. E aí, pessoal, retomando aí, lembrando do nosso quadro anterior, a gente vai ter duas situações. Se o DA for diferente de zero, eu tenho um sistema possível determinado. Se ele for igual a zero, eu vou ter um sistema possível indeterminado ou um sistema impossível. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Vou igualar o meu DA para ser diferente de zero, ok? Para ele ser diferente de zero, eu vou ter que 6 menos A tem que ser diferente de zero, ok? Ou seja, o meu A tem que ser diferente de 6. E aí, pessoal, eu vou ter a minha primeira análise aí de parâmetros do meu sistema linear, que é o quê? Se A é diferente de 6, então eu vou ter um sistema possível determinado. E agora eu vou começar a analisar aí, ó. Se o meu DA for igual a zero, então 6 menos A tem que ser igual a zero. Ou seja, A tem que ser igual a 6. Pessoal, por eu estar trabalhando aí com um sistema que vai ter dois parâmetros, então eu vou conseguir analisar em quais situações aí eu vou ter um sistema possível indeterminado ou um sistema impossível, certo? Quando eu tenho um parâmetro, muda um pouco, beleza? Então agora eu vou analisar em função do meu parâmetro B. E a gente vai, digamos aí, para o nosso segundo passo, né? Tivemos o primeiro passo, que era calcular o DA, e agora a gente vai fazer o nosso segundo passo. A gente parte do que nesse segundo passo, pessoal? Desse A é igual a 6, ok? Então eu sei que A é igual a 6, beleza? Agora eu vou analisar em função do meu B. Vixe, como que eu faço para analisar? Bom, a gente vai fazer por escalonamento, né? Então, eu estou montando a minha matriz aí, substituindo o valor de A o 6, que eu já sabia que era, certo? E vou deixar aí o meu B. Fazendo escalonamento, eu vou querer eliminar esse 6 aqui, certo? Para isso, eu vou multiplicar a primeira por menos 2, vou somar com a de baixo. E aí, quando eu fizer esse processo, pessoal, ó, 3 vezes menos 2 vai dar menos 6, mais 6, 0. 1 vezes menos 2 vai dar menos 2, mais 2, 0. E aí b vezes menos 2 vai dar menos 2b, ficando aí 4 menos 2b. Beleza?
Fiz um pouco rápido, talvez, mas a gente tem umas aulas específicas de escalonamento aí. E aí, pessoal, eu voltei aqui para o meu sistema e eu vou analisar em cima dele. Se vocês se recordarem das aulas de escalonamento e da, na verdade, discussão de sistema de análise, classificação de sistema por escalonamento, eu tenho o seguinte: se essa minha última equação aí, que eu coloquei até arrumei aí, coloquei 0y, se 0y for igual a zero, eu vou ter um sistema possível indeterminado. Se 0y for diferente de zero, eu vou ter um sistema aí impossível. E agora, pessoal, basta eu colocar aqui no lugar do 0y um zero, ok? Então, ó, vamos supor, ó, se aqui for igual a zero, então que condição que eu tenho aqui? Que o meu b tem que ser igual a 2. Então, eu tenho aqui, ó, para ser igual a zero, tem que ser b igual a 2. Então, vindo aqui para o meu quadro, ó, se o a igual a 6 e o meu b for igual a 2, eu vou ter um sistema possível indeterminado. E para isso ser diferente de zero, gente, é só colocar o sinal diferente aqui. Então, se a igual a 6 e b diferente de menos 2, eu vou ter um sistema aí impossível, ok? Agora nós vamos para o nosso exemplo B aí, pessoal. O exemplo B ele tem apenas um parâmetro para discutir. Então a gente vai calcular o nosso dA primeiro aí, ok? Então montei o meu dA, a gente vai calcular o determinante aí, deem uma pausa no vídeo, calculem o determinante e a gente já volta para checar se deu o mesmo resultado, ok? Muito bem, voltando aqui eu vou chegar com o meu dA aí, vale menos 2m mais 10, meu valor do dA aí. Eu vou fazer aquela mesma análise anterior. Se o dA for diferente de zero, é um sistema possível determinado. Se ele for igual a zero, eu vou ter condições para ele ser ou possível indeterminado ou impossível, certo? E aí, agora, vamos dar continuidade aí, né? Então, ó, ele vai ser diferente de zero. Para ele ser diferente de zero, o que tem que acontecer? Menos 2m mais 10 tem que ser diferente de zero. Ou seja, o meu m ele vai ter que ser diferente de 5. Logo, para o meu dA ser igual a zero, eu tenho lá 2m mais 10 é igual a zero se o meu m for igual a 5. Então, pessoal, daqui ó, eu já tenho a minha primeira conclusão aí da minha análise, lá, que vai lá para o meu quadro de conclusões aí, que eu costumo fazer no final do exercício. Então agora, pessoal, eu vou ter que analisar a situação aí, que seria o meu segundo passo aí. Eu vou ter que analisar o que acontece quando m é igual a 5, ok? Se ele é sistema possível indeterminado ou se ele é um sistema impossível. Perceba o seguinte, pessoal, eu não tenho mais nenhum parâmetro para analisar. Então eu não vou achar a condição para ele ser um ou o outro. Ou ele vai ser exatamente impossível ou ele vai ser exatamente indeterminado. E aí, pessoal, eu acho que nessa situação fica mais fácil eu fazer o por Cramer, ok? A minha análise aí do meu sistema. E aí, quem não lembra, dá uma olhadinha, tem uma videoaula falando classificação de sistema por Cramer. Basicamente, ele fala o quê? Para ele ser um sistema impossível, o meu dx tem que ser igual ao meu dy, que tem que ser igual ao meu dz, e todos eles vão ter que dar zero esse determinante. Já para ele ser impossível, um deles tem que ser diferente de zero. Então, vou fazer o quê? Vamos calcular aí, pessoal, o meu dx. Vixe, como calculo o meu dx? Dá uma olhadinha na outra aula, mas eu vou dar uma dica já aí. Lembra que aqui essa primeira coluna aqui, os valores estavam multiplicando x. Para eu calcular o dx, no lugar de eu colocar esses valores, eu vou colocar os meus valores aqui da minha resposta. Então, eu vou 1, 6, 9, e o restante eu copio igual, ok? Então, ó, menos 1, 1, 1, menos 1, 3 e 5. E aí, pessoal, vou calcular o meu determinante aqui. Então, vou dar uma pausa aí, dei uma pausa, vocês calculam o determinante aí. Muito bem, pessoal. Calculando o determinante aí, vocês vão chegar
que ele vale 8. Ou seja, ele é diferente de zero. Logo, eu estou em um sistema impossível. Ok? Aí eu posso concluir o que, então? Vamos montar o nosso quadro de conclusão aqui ao lado. Então, eu vou concluir o que? Se o meu m for diferente de 5, eu tenho um sistema possível determinado. Se o meu m for igual a 5, eu tenho um sistema impossível. Ok, pessoal? Então é isso que foi a nossa discussão aí. Agora nós iremos fazer a discussão aí de um exemplo C. Que o exemplo C ele vai ter 2 parâmetros. Esse vai ser um pouco mais longo para a gente fazer a discussão. Então vamos analisar primeiro o parâmetro A, depois a gente vai para o parâmetro B. Bom, professor, para analisar o parâmetro A, basicamente eu discuti o meu DA lá. Então vamos montar a matriz DA. 1, 1, menos 1. 2, menos 2, menos 1 e 2. A, menos 1 e menos 2. Então eu vou calcular aí, pessoal, o meu determinante DA. Então dá uma pausa aí no vídeo para a gente calcular ele aí. E aí, pessoal, chegamos aí que o meu DA deu A menos 2. A gente vai agora fazer uma análise aqui em cima disso. Então a gente vai aquilo de sempre. Se o DA for diferente de zero, é sistema possível determinado. Se o DA for igual a zero, é sistema possível indeterminado ou sistema impossível. Então eu vou só igualar aqui o meu DA ver quando ele é diferente de zero. Então para A menos 2 ser diferente de zero, o meu A tem que ser diferente de 2. E aí eu vou ter então sistema possível determinado. Se para o meu DA ser igual a zero, o meu A menos 2 tem que ser igual a zero, ou seja, o A tem que ser igual a 2. E aí eu vou ter, pessoal, a fazer a análise agora em cima da variável B, certo? Então, pessoal, eu vou passar aqui para outro quadro, para o outro lado, para a nossa outra lousa, só para eu passar aí a limpo a primeira restrição que nós temos, aqui no quadrinho vermelho. Então, ó, se o A for diferente de 2, eu tenho um sistema possível determinado. Aí eu vou ter que analisar a segunda condição aí, quando A for igual a 2. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui, ó. Então, se o meu A for igual a 2, o que vai acontecer? Então, pessoal, eu vou voltar aqui para o meu sistema, ok? Vou colocar no lugar do A o 2 e vou montar a minha matriz aí do meu sistema. Então, só aguardem aqui, a gente vai copiar de novo o sistema para ficar mais fácil enxergar o processo, certo? Então, pessoal, copiei o sistema, vou apagar o meu A, vou colocar o valor que eu tenho, ok? Porque eu estou trabalhando já com A igual a 2, que é esses casos aqui. E agora, eu vou escalonar esse sistema para eu conseguir discutir melhor ele, para eu conseguir chegar a uma discussão em função do B, ok? Então, vamos arrumar aqui a matriz do sistema, vai ser 1, 1, menos 1, menos 2, menos 1, 2, 2, menos 1 e menos 2. E aqui vai ficar 1, 2 e o meu B aí, que é meu parâmetro. E aí, pessoal, a gente vai fazer todo aquele processo aí de escalonamento aí. Então, eu vou ter que anular esse 1 aqui. Para eu anular esse 1, basta eu multiplicar a primeira linha por menos 1 e somar com a de baixo. E eu também vou querer anular esse menos 1. Basta eu fazer o quê? Multiplica por 1, né? Ou faz a soma direta aí com a linha de baixo. Para quem ficou um pouco confuso esse processo, é só vocês darem uma olhadinha lá na aula de escalonamento, que eu fiz um passo a passo aí explicando. Tem várias aulas que eu dou um toque aí sobre esse procedimento aí que a gente está fazendo. Então, né, vamos fazer aí o escalonamento, ver como que fica. Então, ó, pessoal, vamos multiplicar todo mundo aqui por menos 1.
1 vezes menos 1, mais 1, 0. Menos 2 vezes menos 1 vai dar mais 2, menos 1 vai me dar 1. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 1, menos 3, ok? E 1 vezes menos 1, menos 1. Mais 2 vai dar 1. E agora vamos só somar essa daqui com essa daqui. 1 menos 1, 0. 2 menos 2 mais 2, 0. Mais 2 menos 2, 0. E aí eu vou ficar com 1 mais b aqui embaixo. Vamos escrever o nosso sistema para ficar mais fácil de enxergar ele, ok? Então, ó, vai ficar como esse sistema? X menos 2y mais 2z igual a 1. Y menos 3z igual a 1. E 0z igual a b mais 1. E a gente vai lembrar do seguinte, pessoal. Quando o meu 0z ele tem que ser igual a 0 para ser um sistema possível indeterminado. Se ele for diferente de 0, eu vou chegar num absurdo. Ele é um sistema impossível. Pessoal, na videoaula que eu falei sobre discussão de sistemas lineares por escalonamento, eu expliquei um pouco melhor aí essa condição que eu já falei diretamente aqui, ok? Então, o que vai me restar eu fazer de análise agora? Eu vou analisar aqui quando isso daqui for igual a 0. Então, para o 0z ser igual a 0, eu tenho que fazer o b mais 1 ser igual a 0. Ou seja, o b tem que ser igual a 1. Para ele ser diferente de 0, o b mais 1 tem que ser diferente de 0. Ou seja, o b tem que ser diferente de 1. E aí, vindo para o meu quadro de restrição, ó, eu já tomei o a igual a 0. Então, a minha segunda condição agora é se o a for igual a 2. Opa, eu falei igual a 0, era igual a 2, tá? Se o a for igual a 2 e o meu b for igual a 1, eu estou com um sistema possível indeterminado. Se o meu a for igual a 2 e o meu b for diferente de 1, eu vou ter um sistema impossível aí, ok? Então, pessoal, discutir sobre parâmetros de um sistema é esse processo que eu fiz. A gente vai achar as restrições aí para ser cada tipo de sistema. Então é isso, pessoal. Obrigado aí e bons estudos.